O escriba da Boca do Monte apresentará uma prancha artística conhecida como o 4, o 3, o 2 e o 1, extraída da obra alquímico-esotérica intitulada Anfiteatro da Eterna Sabedoria, escrita em latim por Heinrich Kunrat em 1595 e publicada póstumamente no ano de 1609. Esta apresentação trará uma resumidíssima biografia do autor, seguida de uma visão da referida prancha em seus formatos e idioma originais, e, na sequência, mostrará sua tradução do latim, hebraico e grego para o português. Versão essa inteiramente feita pelo escriba da Boca do Monte. Desde já, este escriba pede escusas por eventuais erros nesta tradução livre. Como se verá, a prancha em comento traz um verdadeiro credo alquimista esoterista deixado à posteridade por Kunrat. De imediato, passamos às informações biográficas relativas ao autor da obra. Heinrich Kunrat, também escrito Heinrich Kunrat, foi um médico, alquimista e teólogo alemão do final do século XVI e início do século XVII. Ele nasceu em 1560 em Leipzig, Alemanha, e faleceu em 1605. Kunrat é mais conhecido por suas contribuições para a alquimia e suas obras escritas sobre a busca da pedra filosofal e o elixir da longa vida. Ele também foi um defensor do paracelscianismo, que é uma abordagem médica e alquímica inspirada nas ideias do médico suíço cognominado Paracelso. Sua obra mais famosa é o Anfiteatro da Eterna Sabedoria, publicada em 1609, portanto, após sua morte. Nesse tratado, Kunrat explora conceitos alquímicos, filosóficos e teológicos, usando símbolos e ilustrações para transmitir suas ideias. A obra também contém influências herméticas e cabalísticas. Kunrat teve uma influência significativa na cena alquímica de sua época, e além disso, suas ideias continuaram a ser discutidas e estudadas por outros alquimistas e esotéricos ao longo dos séculos. Sua abordagem mística e simbólica da alquimia o tornou uma figura interessante e importante na história dessa prática filosófica e espiritual. Eis aqui, digitalizada, a prancha extraída do original em latim. Nela, há 5 camadas textuais circulares e concêntricas. Uma camada quadrática, em que estão desenhados um livro e tábuas da lei, e uma camada triangular exclusivamente textual, no interior da qual vê-se uma peculiar figura humana e ajoelhada em posição de oração e circundada por faixas com dizeres. Agora mostramos essa mesma prancha, porém com tradução livre para o português, totalmente empreendida por este escriba. E devido ao fato de que essa imagem ficará muito difícil de ser lida em telas pequenas, a ampliaremos parte por parte e leremos cada um desses conteúdos a fim de facilitarmos a visualização e a cognição dessa bela mensagem deixada pela pena de Heinrich Kunrat. Além disso, eventualmente teceremos algum comentário a título de esclarecimento acerca de partes que suscitem dúvida ou exijam contextualização. A ordem de leitura será feita de acordo com o melhor entendimento textual possível e começará de fora para dentro, obedecendo os seguintes movimentos. A leitura da prancha iniciará em sentido anti-horário na camada circular mais externa, partindo do alto, e, na sequência, inverterá o sentido nas demais camadas circulares, com exceção da camada circular mais interna e que circunda o quadrado, cuja leitura principiará pelo lado superior, depois irá para o lado direito e, em seguida, para o esquerdo, e findará
na base externa ao quadrado. A leitura do triângulo textual seguirá o sentido anti-horário, começando pelo texto à esquerda, depois à direita e terminando na base do triângulo. Vamos à leitura. É necessário, portanto, que após sermos justa e piedosamente purificados, ofertemos e nos entreguemos humildemente, com fé sincera, à divina luz. E então, recebamos dessa maneira o maná da sabedoria eterna, que desce do alto como um néctar celestial, e a chuva de água e fogo, que pinga sobre a terra como gotas caindo em nossos corações, almas, forças e mentes. Isto é, em nosso corpo, espírito e alma, renascidos como um microcosmo tríplice, com os sentidos sob controle, a mente quieta e o afeto totalmente puro, perseverando firmemente, tanto imediata quanto mediatamente, tanto em estado de sono quanto de vigília, esperando pacientemente. E assim, divinamente inflamados, iluminados, esclarecidos e santificados, desfrutaremos de Yahvé. Seremos libertados pelo divino sofrer. Na verdade, seremos arrebatados inefavelmente em Deus e, de certa forma, seremos divinizados. Louvando e adorando às vezes em solilóquios, especialmente nos momentos diários, principalmente pela manhã, àquele imenso oceano de misericórdia e ao infinito mar de toda a bondade, de onde não apenas emanam as maravilhosas palavras de Jesus Cristo crucificado e todos os santos nomes e palavras de Yahvé, que para nós são mansões sensíveis da divindade, bem como ensinam e estimulam nossa alma e mente, elevando nossa vontade a realizar obras admiráveis, tanto dentro quanto fora de nós, mas também os raios que se dirigem até nós das maravilhas, pois somente Yahvé realiza maravilhas, fluindo como correntes e emanando como rios diviníssimos. Ó felizes e venturosos os que, em admiração, meditação, amor e percepção, são arrebatados. Assim sentiremos realmente presente o Númeno Supremo. Ouviremos maravilhosamente Yahvé falando em nós, na natureza e nas Escrituras, com verdade. Veremos o suficiente, observaremos com frutuosidade, teremos a assistência amigável dos anjos bons que nos admoestam fielmente, seremos ensinados familiarmente pela benigna ordem de Yahvé e seremos conduzidos com segurança em nossos caminhos sem engano. Portanto, enquanto nos prostramos humildemente, esse hino e outros semelhantes devem ser entoados com modulação e acento jônico, a fim de estimular as sagradas emoções da alma, assim devidamente proferidas. Ó Rei, Criador e Artífice de todas as coisas, soberano dos céus, luz dos espíritos, esperança da humanidade, temor das sombras tenebrosas do Phlegethon, amor inimaginável dos habitantes celestiais, pavor invencível dos moradores do Tártaro, reverenciada religião dos terrígenas, Senhor nosso Deus, Rei, onipotente, primogênito, Deus único, Deus imutável, Deus amado, vinde do alto e descei sobre nós. Tu, volta-te para cá, permanece imutável, revela o que é falso, ensina o que é verdadeiro, ó Yahvé. Anjos, de nós para Yahvé, e dele de volta a nós, voam juntos à frente
com reverência e temor. Sê agradável na obediência para com eles, de acordo com a prova conhecida. Criatura, conhece a Yahvé pela Sagrada Escritura, também através de si mesmo, e de fato, pela própria luz que nasce imediatamente em sua mente, teosoficamente, naturalmente, cabalisticamente. Conhece a ti mesmo a partir do livro da Sagrada Escritura, do universo natural inteiro, que é tanto o macrocosmo quanto o microcosmo, ou seja, tu mesmo, tanto no corpo quanto no espírito, e, finalmente, da tua mente unida a Deus, na teosofia, na física medicinal, na físico-química, na físico-mágica, na hiperfísico-mágica, na cabala. Vinde tratar das coisas sagradas, cujos mistérios são apresentados abertamente aos dignos e veladamente aos não iniciados. Arquétipo eterno e terrível, arquétipo veraz zeloso, arquétipo máximo, arquétipo justo, arquétipo longânimo, arquétipo forte, arquétipo misericordioso, arquétipo único sábio, arquétipo muito benevolente, arquétipo perfeito onividente. Que o binário e o ternário sejam rejeitados e reduzidos ao quaternário para alcançar a simplicidade. Assim, Yahvé Pai, Jesus Cristo crucificado irmão e o Espírito Santo amigo assentar-se-ão em trono próprio na Trindade universal verdadeiramente renovada. Na escala da unidade, fé, meditação, cognição, amor, esperança, oração, núpcias, frequência, familiaridade, similitude. No mundo cognitivo, objeto, meio, sentidos externos, sentidos internos comuns, imaginação, juízo inferior, juízo superior, razão, intelecto, mente. União. E nas línguas de Pentecostes, temor a Deus, temperança, humildade, justiça, paciência, fortaleza, misericórdia, prudência, benignidade, castidade. Adão triuno, abandonado o mal, serás elevado pela engenhosa regeneração da mente universal. Do pó, em penitência, com saco e cinzas liquefeitas, e também tocado pelo dedo da divina graça, brota a água das lágrimas ardentes, a fonte da matéria primordial da regeneração, jorrando ao lado do fogo e da cruz, enquanto a tribulação é pacientemente superada. Da água, nova obediência ao Espírito Santo, conforme o mais verdadeiro e piedoso Evangelho do amor divino, divinamente assimilado e sabiamente espalhado, seja extraído o ar da serena fé por um processo
de separação espiritual animado pelo fogo da caridade. Adão, microcosmo andrógeno, pessoa terrena e universal por formação e natureza, em virtude de pecados vis e impuros, inflama-se em fervorosas contrições nos mandamentos divinos e, engleba empoeirada pelo sal da conversão, verdejantemente reverbera o sopro da vida. Apenas Jesus é digno de receber o livro e de abrir os selos dele. Aleluia, aleluia. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Deuteronômio 27. O jubileu eterno, o grande sabá, motor da alma universal inteira, é acrescentado a vós. O fim do homem, seu verdadeiro e maior bem, é, pela linha do Espírito Verde, buscar primeiramente o reino de Deus. Frui paternalmente, fraternalmente e amigavelmente do cabalístico corpo estelar de Yahvé e da justiça dele a essas coisas. Teme a Deus e observa seus mandamentos. Jesus, sabedoria encarnada de Yahvé, tem misericórdia de nós e ensina-nos a verdade. Amém. O homem binário ora elabora, tendo Cristo pelo guia a imitar. Notas de esclarecimento. Aqui, quando se lê a expressão pela linha do Espírito Verde, pode-se entender que essa cor desempenha um papel simbólico importante e é frequentemente associada a vários estágios e elementos do processo alquímico. O verde representa o estágio em que a matéria passa por um processo de crescimento, maturação e regeneração. É uma fase de desenvolvimento na qual a matéria alquímica começa a tomar forma e a se preparar para a transformação final em algo nobre e valioso. O verde também possui relevância no simbolismo hermético, onde é associado ao planeta Vênus, representando os aspectos femininos, a fertilidade e o amor espiritual. Portanto, onde se lê pela linha do Espírito Verde, entenda-se pela linha do amor espiritual. Outro esclarecimento que deve ser feito diz respeito ao bifronte personagem humano que ocupa o centro da gravura. Ele é um hermafrodita e faz referência ao Rebes da alquimia. Esse Rebes é fruto de um neologismo formado a partir da união das palavras latinas res e bina, e que significa matéria dual ou dupla. Esse Rebes, portanto, é o produto final da magna obra ou grande obra alquímica. No processo alquímico, após passar-se pelos estágios de putrefação e purificação, separando qualidades opostas, há um estágio em que essas qualidades são unidas mais uma vez, no que às vezes é descrito como o hermafrodita divino, ou seja, uma reconciliação de espírito e matéria, um ser de qualidades masculinas e femininas, indicado pela cabeça dual
dentro de um único corpo. A imagem do Rebes apareceu primeiramente na obra Azote dos Filósofos, de autoria do Basile Valentim. Isso foi escrito em 1613. Aqui cabe ressaltar a presença do esquadro e do compasso, tão caros à maçonaria, nas mãos do Rebes de Basílio Valentim, o qual representa um processo alquímico tradicionalmente conhecido como conjunctiones, ou acasalamento, ou núpcias, ou cruzamento. E por aí se explica o simbolismo do hermafrodita. Atente-se também para a evolução dada no âmbito da maçonaria a esse cruzamento, pois em meados do século XVIII ele deixa de ser apresentado com características antropomórficas unitivas de aspectos masculino e feminino e passa a ser representado apenas pelo cruzamento do esquadro e do compasso, instrumentos próprios aos escribas, e que, frise-se, já existiam nas mãos do Rebes de Basílio Valentim em 1613, ou seja, mais de um século antes da exteriorização oficial da maçonaria no mundo. Voltando à figura do Kunrat, observa-se que na testa deste Rebes há uma letra hebraica que não foi traduzida. Essa letra hebraica é o Tav. E a letra Tav na testa do Rebes de Kunrat representa a marca do escriba, e sua proposital colocação na gravura em análise é uma silenciosa declaração do alquimista de que ele era filiado à milenar ordem dos escribas, cuja existência encontra-se registrada nas seguintes passagens do capítulo 9, versículos 1 a 4 do livro do profeta Ezequiel. Então, ouvi que gritava em alta voz aquele que se assemelhava ao fogo, dizendo: Chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles, certo homem vestido de linho, com um estojo de escriba à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escriba à cintura, e lhe disse: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um tav a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Portanto, essa letra tav, colocada nessa gravura do Kunrat, ela nos remete a essa situação de uma filiação do Kunrat a uma ordem esotérica dos escribas. E um último esclarecimento a se fazer é exatamente aquele que diz respeito ao nome dessa figura, que ela foi batizada como 4, 3, o 2 e 1. E isso pelo fato de apresentar o desenho de um quadrado, uma forma textual triangular, um ser dual, que é o Rebes, e toda essa estrutura faz referência a uma invocação feita ao Deus único. Portanto, aí está o 4, o 3, o 2 e o 1.